Celebramos com a igreja hoje a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Eles são as duas colunas mestras que sustentaram a igreja de Deus, sob as quais foi edificada a igreja de Deus. Pedro e Paulo, unidos na pregação do Evangelho, unidos pelo mesmo amor a Jesus Cristo, unidos pelo martírio, pelo sangue derramado em testemunho da verdade do Evangelho. Duas pessoas completamente diferentes. Pedro pregou o Evangelho aos judeus, construindo a igreja sob a herança de Israel. Paulo foi edificar a igreja entre as nações pagãs. E os dois apóstolos, levados pelo mesmo amor e pela mesma missão, proclamaram Jesus Cristo como Salvador da humanidade e estabeleceram a igreja de Deus no mundo. São Pedro foi dos primeiros a ser chamados por Jesus. Já no seu primeiro encontro com o Mestre, há algo que anunciava a sua missão. Chamava-se Simão, Jesus lhe dá um novo nome, Pedro, pedra. E com isso Jesus já acenava com a futura missão do apóstolo. Mas quando nós percorremos o Evangelho, nós encontramos três palavras-chave dirigidas por Jesus ao apóstolo Pedro. A primeira palavra de Jesus é pedra. Quando Pedro proclama que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, vem a resposta de Jesus: sim, eu sou o Messias, o Filho de Deus, mas tu és feliz, porque não foi algum ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar, eu edificarei a minha igreja. Pedro é constituído a pedra fundamental da igreja, não só no momento em que Cristo lança as bases da sua igreja, mas Jesus emprega um verbo futuro: eu construirei a minha igreja. Até o final dos tempos, Jesus estará construindo a sua igreja no mundo, mas sempre sob a pedra fundamental, sob a pedra angular, que é o apóstolo Pedro. A segunda palavra dirigida por Jesus a Pedro foi chave. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Entregar a chave é entregar a casa. O construtor termina a sua obra entregando ao proprietário as chaves da casa. Está pronta a construção. Jesus entrega a Pedro as chaves do reino dos céus, com o poder de ligar e desligar, sendo que tudo seria sancionado nos céus. E Pedro recebe então o poder de abrir e de fechar, de ligar e desligar, sempre com a autoridade suprema de Jesus Cristo. A terceira palavra de Jesus ao apóstolo: rebanho. Apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E foi lá às margens do mar de Tiberíades, depois da ressurreição de Jesus, Jesus arranca do seu apóstolo uma tríplice confissão de amor. 3 vezes Jesus questiona o afeto de Pedro: Pedro, tu me amas? E ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe diz: apacenta os meus cordeiros. Novamente lhe pergunta Jesus: Pedro, tu me amas? Pedro responde: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez,
Jesus interroga Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro se recorda que por 3 vezes na paixão ele tinha negado o seu mestre. Agora Jesus lhe dá oportunidade para que, através de 3 proclamações de amor, ele reparasse a tríplice negação na hora da paixão. E Pedro, quase desolado, responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus o confirma como pastor supremo: apacenta as minhas ovelhas. E o grande apóstolo deu também o testemunho do seu amor por Cristo, morrendo, derramando o seu sangue pela verdade do Evangelho. São Paulo, o outro apóstolo que hoje celebramos, figura completamente diferente de Pedro. Fariseu, fanático, zeloso, vê no cristianismo que aparecia uma ameaça às tradições religiosas do farisaísmo. Levado pelo seu zelo intempestivo, resolve exterminar a igreja de Jesus Cristo que começava a aparecer no mundo. Vai a Damasco com ordens de prisão para todos os discípulos de Jesus. Mas é o momento da graça, é o momento do encontro, é o momento em que Jesus atravessa nos caminhos de Paulo. Uma luz vem do céu, derruba Saulo do cavalo, e ele ouve aquela voz misteriosa: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus lhe responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não perseguia Jesus, perseguia os discípulos de Jesus. Mas os discípulos estão tão ligados ao mestre, que perseguir os discípulos era perseguir o mestre. E Paulo haveria depois de aprofundar essa doutrina da ligação entre Jesus Cristo e nós, que formamos o seu corpo místico, o seu corpo espiritual. E Paulo responde a Jesus: que queres que eu faça? E Jesus o transforma em seu apóstolo, no maior de todos os apóstolos. Paulo percorreu o mundo daquele tempo, anunciando Jesus, instituindo comunidades por toda parte, pregando o Evangelho, lançando os fundamentos da igreja. Suas cartas, 14 cartas, são 14 livros do Novo Testamento. E nessas cartas palpita o coração apaixonado de Paulo pelo seu mestre e Senhor. Tal foi a paixão de Paulo por Cristo, que Santo Agostinho chega a afirmar: o coração de Paulo era o coração de Cristo. E nós respingamos nas cartas de Paulo as expressões mais maravilhosas de amor a Jesus Cristo. Jamais alguém seria capaz, nesses 2000 anos, de superar o amor de Paulo para com Jesus Cristo. Ele dizia: eu vivo, não mais eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida é Cristo. Eu não pretendo saber outra coisa senão Jesus Cristo. Eu quero morrer para estar para sempre com Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Assim e de outras maneiras, Paulo expressava o seu amor a Jesus Cristo. E ele deu a Jesus o testemunho do seu sangue, morrendo martirizado pela verdade do Evangelho. Mas, meus irmãos, celebrando Pedro e Paulo, nós celebramos também hoje uma festa de família, a festa do Papa. O Papa para nós é o Pedro dos nossos dias. Pedro de 1997 se chama João Paulo II. Ele é o sucessor de Pedro no trono do pescador. Ele é o vigário de Jesus Cristo na terra. Ele é o pai da cristandade. Ele
é o santificador, o princípio unificador de toda a Santa Igreja. E quando nós olhamos para a figura do nosso Papa, nós vemos nele uma síntese maravilhosa. Ele reúne na sua pessoa a fibra de Pedro e a fibra de Paulo. João Paulo é Pedro, porque ele sucede a Pedro no trono do pescador. 264 papas em 2000 anos de história. Nenhuma dinastia no mundo pode ser comparada com a dinastia do pescador da Galileia. 264 papas em 2000 anos de história da igreja, numa sucessão ininterrupta. Mas ele é também Paulo. Paulo porque João Paulo é o evangelista do mundo moderno. Quase todos os países do mundo já foram visitados por ele. Ele anuncia Jesus Cristo. Ele defende os valores do cristianismo. Ele está atento às verdades do evangelho por toda parte. Mesmo nos países onde a igreja é minoria, onde o cristianismo quase não faz presença, ali passou João Paulo, o Paulo do século 20, o Paulo do terceiro milênio. Ali passou, deixando impressa na sua passagem a figura de Jesus Cristo. E nós o esperamos agora em outubro, pela terceira vez no Brasil. Virá ao Rio de Janeiro presidir a Conferência Mundial das Famílias. E ali ele estará evangelizando, mostrando a família como a célula máter de toda a sociedade, especialmente da sociedade cristã. E ali estará mostrando os valores da família cristã, valores iluminados pela palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, celebrar São Pedro e São Paulo, celebrar a festa familiar do Papa, é receber um apelo a um renovado amor à Igreja de Deus, à Igreja Nossa Mãe. Nós chamamos a Igreja a Santa Mãe Igreja, e a Igreja é santa. Santa, embora composta por nós que somos pecadores, é uma mãe santa, abrigando no seu seio filhos pecadores. É a Santa Mãe Igreja. E se a Igreja é o corpo espiritual de Cristo, nós somos membros desse corpo. Se a Igreja é mãe e mestra, nós somos discípulos daquela que nos transmite o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Se ela é mãe, somos gerados no seu seio para a vida cristã. Por isso dizia-se na igreja primitiva: onde está o Papa, aí está a igreja. Onde está a igreja, aí está Cristo. Onde está Cristo, aí está Deus. Meus irmãos, a igreja, a Santa Mãe Igreja, nós dirigiríamos hoje as palavras do salmista, no Salmo 146, quando ele se dirigia embevecido a Jerusalém. Jerusalém, imagem da igreja de Deus. As palavras do salmista endereçadas a Jerusalém, nós as endereçamos à Santa Mãe Igreja. Igreja Santa, se eu me esquecer de ti, que a minha mão direita fique paralisada, que a minha língua se cole ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, Igreja Santa, se eu não te colocar acima de todas as minhas alegrias.